Oi gente, aqui é Isabela de Andrade. Hoje eu queria falar de um tema bem bacana, que são 5 passos principais para você conseguir escrever e finalizar um livro. Vamos bater um papo? Bom, gente, tinha tempo que eu não aparecia para conversar aqui com vocês em outros vídeos mais longos, além das lives, mas eu já estava com saudade de bater esse papo, então finalmente estou de volta. Hoje eu queria falar então desse tema que muitas vezes me pergunta, que entra em contato comigo para saber, que é como escrever e finalizar um livro. Muita gente me manda algumas dúvidas sobre como fazer para começar a ter aquela ideia e colocar ela em prática, como desenvolver, como não largar no meio do caminho, o que eu faço, por onde eu começo, estou perdido. Bom, muitas coisas envolvem, né, a escrita, a publicação de um livro, principalmente o tempo, né, você ter paciência, você ter persistência com a escrita. Mas hoje eu queria falar então de 5 passos principais que você tem que levar em conta na hora de escrever, começar a escrever e finalizar a escrita desse projeto. Eu vou falar então desses 5 e depois a gente desenvolve cada um deles. Que o primeiro é anote todas as ideias. O segundo, escolha uma ideia que te apaixone, realmente te mova. Terceiro, organização tanto de horários ali no seu dia, quanto organização ali para o planejamento do livro. Quarto, mantenha constância e um compromisso com você mesmo. E quinto, qual o quinto? E quinto, mantenha contato com outras leituras e fontes de inspiração. Então vamos falar um pouquinho melhor de cada um desses tópicos. Sobre o primeiro, quando eu digo para anotar todas as ideias, não é que a gente tem que ser uma máquina de ideias que vai sair escrevendo 1 milhão de coisas por aí, vai partir de um monte de temas diferentes, não. A ideia de anotar essas ideias que você tem é inclusive entender se você tem algum ponto em comum em grande parte ali das ideias que você anota. Porque muitas vezes, enquanto escritor, a gente encontra algo que a gente pode chamar de uma obsessão literária. Seria uma obsessão, assim, falando de uma maneira boa, que é algum tema que você gosta muito. Então, às vezes, quando você vai anotando todas as ideias, você começa a entender que tema que vai aparecendo mais ali em ideias diferentes. E depois de anotar todas as ideias, ler, reler, começar a entender qual delas te chama mais atenção, a gente vem para o tópico número 2, que é muito importante, que é escolher um tema que realmente te move e te apaixona. Isso porque quando a gente fala em um projeto literário longo como um livro, seja um livro de contos, de poesia, de crônica, um romance, geralmente é um projeto literário mais longo, assim. Não estou nem falando de livro grande, mas qualquer tamanho de livro você vai precisar de um compromisso de tempo um pouco maior do que quando você vai escrever um texto só. Então é importante que seja um tema que você realmente se conecta, que você gosta, que ele te move tanto por amor quanto por raiva, sabe? Um tema que você tem vontade de mudar alguma coisa no mundo, ou que você tem vontade de esmiuçar ele mais a fundo, de pesquisar, de falar sobre isso, de dialogar. Um tema que você tem certeza que você vai conseguir pensar muita coisa a partir daí, justamente porque é um tema que vem de dentro de você, que te move ali no seu cotidiano, que te move no mundo, é uma questão importante para você. E isso porque, pelo menos para mim, na minha visão de escrita, quando você tem esse tema que te motiva e te move tanto, vai ser muito difícil que você tenha um branco, que você tenha falta de inspiração, bloqueio criativo, porque você vai encontrar muitas coisas para falar sobre aquele assunto, você vai querer discutir aquele assunto de formas muito diferentes. E aí a gente chega então no ponto número 3. Depois que você já anotou várias ideias, conseguiu entender qual ideia que você está mais apaixonado, então você vai escolher para escrever, é importante se organizar. E a organização, apesar da gente achar que quando a gente trabalha com criatividade, projetos criativos, não precisa ser tão organizado, mas ela é muito importante e pode ajudar bastante. A organização vai partir de 2 pontos principais, tanto do horário. E o horário, eu digo mais aqui como uma dica. Eu sei que tem muitos escritores que gostam de escrever quando dá na cabeça, quando baixa a inspiração, quando acontece alguma coisa assim. Mas eu acredito que num projeto literário mais longo, né, para escrever um livro, finalizar esse livro realmente, é importante ter um compromisso de horário ali no seu dia a dia. Então é legal que você escolha um horário todos os dias para você escrever, ou se não pode todos os dias, um horário fixo em alguns dias da semana, ou mesmo só no fim de semana, enfim. É importante ter um
um horário fixo para esse compromisso com a escrita, porque grande parte dos projetos literários inicia e acaba ficando guardado na gaveta, acaba sendo largado pelo autor sem finalizar, né, sem chegar ao fim, justamente por essa falta de organização, de colocar um horário no cotidiano, um tempo para escrever. Porque é isso, o livro ele só vai se desenvolver quando você der um tempo ali escrevendo, sentado, você precisa dedicar um tempo a esse material. E a outra forma de organização, essa depende muito do escritor para escritor, mas eu acho que é bacana quando a gente fala, principalmente num projeto mais longo, em organizar um pouco a sua narrativa, fazer um planejamento. Isso não quer dizer que você vai ficar engessado dentro desse planejamento inicial, mas é legal você pegar aquela estrutura do livro, aquela primeira ideia que você teve e desenvolver a estrutura dela. Você vai colocar mais ou menos como você pensou em começar, quem são os personagens, se você já pensou ali como vai ser o final, o que vai se desenvolver, o que vai acontecer um pouco com esses personagens. E isso não é para te engessar, para deixar a gente preso nessa narrativa, nessa estrutura. É inclusive para ajudar na hora que a gente for começar a escrever, tá ali, ai meu Deus, o que eu escrevo hoje, por onde eu começo, onde é que está o livro? A gente volta ali naquela estrutura para entender se a gente já caminhou um pouquinho, se a gente lembrou de falar do personagem, se a gente lembrou de falar de alguma coisa que a gente propôs. E é lógico que essa estrutura vai se modificar porque muita coisa do livro começa a aparecer durante a escrita. Mas é isso, a organização vai te ajudar muito, organização de horários e organização da estrutura da narrativa. Aí o ponto número 4, esse é importantíssimo, manter constância e um compromisso com você mesmo. Eu acho que esse é o ponto mais importante quando a gente pensa em realmente finalizar um livro, terminar um projeto, sabe? Porque muita gente tem ideias todo mundo tem. Tem uma ideia genial, uma ideia maravilhosa, uma ideia que daria um livro incrível, uma série, uma trilogia. E muita gente começa essa ideia nesse fôlego inicial, sabe? De quando a gente pensa em alguma coisa que foi muito criativa, que seria muito legal escrever sobre aquilo. Então a gente abre ali o computador ou pega os caderninhos, escreve ali as primeiras páginas, pá, deu aquele fôlego inicial. Ok. Só que quando a gente não tem a constância e um compromisso com a gente mesmo e finalizar aquele projeto criativo que é tão importante, a gente vai largar ele por aí. Então isso de manter a constância é justamente para que você consiga finalizar o livro. Ele vai se conectar muito com o item anterior, que era da organização. Você vai organizar um horário ali na rotina para manter a constância dessa escrita em alguns meses. E esse compromisso com a gente mesmo, eu digo, porque é muito fácil se perder depois dessa ideia inicial, desse fôlego inicial e cansar ao longo do projeto, porque muitas vezes um livro ele demora meses para ser feito. Então tem muita gente que cansa no meio do caminho, desiste, vai fazer outra coisa, não quer mais saber, e aí a gente vai acumulando um monte de livros, histórias engavetadas e uma frustração. E muita gente que começa a escrever e nunca termina, nunca publica, nunca leva para frente. Então mantenha esse compromisso, essa constância, esse compromisso de lembrar, caramba, isso é algo que eu quero fazer, é algo que eu tive a ideia, que eu comecei, que vai me fazer bem. Então mantenha esse compromisso, acho que esse é o ponto mais importante de todos. E, para finalizar, o número 5, mantenha um contato com outras leituras e fontes de inspiração. Isso vai ajudar muito ali ao longo da escrita. Fazer boas leituras, nossa, para mim é importantíssimo. Lendo livros bons, autores que eu gosto, é que eu vou às vezes encontrando ali o ritmo que eu quero, vou entrando em contato com o fôlego que eu quero levar para a narrativa, sabe? Vou me colocando ali num outro estado de percepção, num outro estado de vivência mesmo. E até, às vezes através dessas leituras a gente consegue até se desconectar um pouco do cotidiano, do momento de trabalho, do momento de arrumar a casa, para entrar naquele espaço criativo. Quando a gente começa a ler um livro muito bom, assiste um filme muito bom, ou tem contato com outras atividades artísticas, por exemplo, para algumas pessoas pode ser começar a pintar, começar a escrever num caderninho, lembrar de uma música. Tudo isso vai colocando a gente nesse estado criativo que é tão importante para a escrita. Pelo menos para mim, esse contato com as leituras, que é o mais forte, é quase como se fosse um motorzinho. Eu sempre começo a ler um livro muito bom, começo a ler algo que eu gosto e automaticamente a escrita, as coisas que eu tinha planejado, o que eu estava pensando em escrever há tanto tempo, começa a chegar novas ideias, novas vontades de escrever. Então mantenha contato com
livros com boas leituras, outras fontes de inspiração e de criatividade. Aí eu tenho certeza que com esses 5 itens, esses 5 pontos ali, se você colocar no seu cotidiano de forma muito tranquila também, porque escrever não é cobrança, escrever é, como eu disse lá no início do vídeo, ter tempo, ter paciência, se dar tempo, tanto para você quanto para o projeto que está surgindo. Mas respeitando o seu tempo e pensando ali nesses 5 pontos, eu tenho certeza que o livro vai fluir, vai começar e finalizar de forma mais tranquila. Espero que vocês tenham gostado e se vocês tiverem alguma dúvida sobre o assunto ou quiserem falar de algum assunto bem específico em relação à escrita e produção criativa, me chamam por aqui, pode falar que eu vou ter o maior prazer em responder. E se você gostou desse conteúdo, acha que essas 5 dicas são importantes, curte, comenta por aqui, compartilha com alguém que pode precisar dessas dicas, que isso é muito importante para que eu continue produzindo conteúdo literário. Então, obrigada, gente. Tchau, tchau.